Olá, tudo bem? Professor Leanderson, mais uma vez aqui com vocês, para a gente dar sequência às nossas aulas, certo? Essas aulas remotas. Bem, hoje nós vamos começar um conteúdo novo, então espero que vocês já com o material didático em mãos possam acompanhar o nosso bate-papo. Hoje nós vamos falar sobre o continente africano. Nós vamos, de modo geral, fazer uma introdução a respeito dos aspectos naturais. Então, convido você para acompanhar a nossa aula, abrindo o seu material e acompanhando na tela. Vamos lá. Bem, a unidade 5, ela vai trazer informações sobre o continente africano. Daí eu pergunto a vocês, o que é que vem à mente de vocês quando se fala em África? Muitos vão responder que as mazelas, os problemas, as doenças, todas essas dificuldades que nós já estamos acostumados a escutar sobre o continente africano, é o que primeiro passa na nossa mente. Claro que nós vamos falar sobre isso, mas nas próximas aulas, nos próximos capítulos. Hoje nós vamos nos concentrar nos aspectos naturais. Nós vamos falar um pouco da sua geografia física, quais são os seus limites, a maneira com que nós podemos regionalizar esse continente. Continente este também, que vale lembrar, muito importante para a história da humanidade. Pois desde quando a gente começou a estudar geopolítica lá no comecinho do ano, nós debatemos bastante sobre o início da aventura humana se deslocando pelos diferentes continentes do planeta. Nós sabemos que os primeiros fósseis encontrados foram encontrados no continente africano. E de lá nós entendemos que começou a dispersão humana. Então, é muito importante a gente fazer um estudo aprofundado sobre esse continente, beleza? Aqui na tela, na imagem de abertura, no livro de vocês, na página 202, nós temos uma representação da natureza que nos vem à mente, né? Que é a questão dos desertos. No continente africano, nós temos alguns desertos que se destacam, ok? Como especificamente o do Saara, por ser o maior deserto quente do planeta, beleza? Vamos lá. Neste capítulo, nós abordaremos a questão da regionalização, as diferenças climáticas, a vegetação, o relevo e a hidrografia do continente. Como eu falei, a partir de hoje nós vamos começar a fazer uma viagem a respeito dos questionamentos físicos do continente africano. Aqui no tema 1, certo? Nós vamos falar especificamente sobre os aspectos naturais. Vale ressaltar, certo, que a África é um continente cheio de belezas naturais, com exuberantes fauna e flora, certo? E marcado por contrastes entre grandes florestas e enormes desertos, como a gente já bem pontuou, beleza? Sobre a regionalização, é importante destacar que regionalização, para o conceito básico em geografia, significa divisão. Regionalizar significa dividir. O continente africano, ele pode ser regionalizado de algumas maneiras, certo? Mas nós vamos abordar duas das principais. A primeira, ela vai regionalizar o continente a partir de uma questão social, histórica, certo? Que divide o continente africano em dois pedaços, que é a África subsaariana e a África setentrional, ou seja, a África acima do deserto do Saara e a África abaixo do deserto do Saara. Como também nós vamos falar um pouco sobre a divisão geográfica, que vai mapear, né, e vai dividir, certo, o continente africano em 5 regiões. O continente africano, geograficamente, é cortado pela linha do Equador, bem ao centro, certo? Se vocês
conseguirem enxergar, é esta linha aqui, ó, a linha do Equador, praticamente no centro. E também recortado pelo Trópico de Câncer, mais ao norte, e o Trópico de Capricórnio, certo? Mais ao sul. Então, faz com que a África seja o continente mais tropical, pois, mais uma vez, reparem que a maioria do território africano se encontra entre esses dois principais trópicos, beleza? Assim, a sua localização geográfica deve ser destacada também, certo? A maior parte de suas terras no hemisfério norte e no leste. Hemisférios são aquelas divisões, né, que são feitas a partir da linha do Equador e do meridiano de Greenwich. No limite oeste está o Oceano Atlântico, no norte o Mar Mediterrâneo, no limite leste o Mar Vermelho e o Índico, certo? E também vale destacar a proximidade do território do continente africano com o Oriente Médio, localizado na Ásia, como também a sua proximidade aqui ao norte com o continente europeu. Beleza? Então, vamos mais uma vez lembrar dessa aproximação geográfica do território africano com esses outros dois continentes. Beleza? Podemos passar? Sim, né? A África é um continente extenso, com aproximadamente 30 milhões, 370 mil quilômetros quadrados de área, onde hoje nós temos 54 países independentes e alguns espaços, alguns territórios a mais, beleza? Como eu disse anteriormente, para estudar melhor o continente, para facilitar a nossa compreensão, é necessário regionalizar, dividir. E dessa divisão, nós temos a primeira que foi destaque, né, que o professor comentou aqui há pouco tempo atrás, que é a África do Norte e a África subsaariana. Reparem bem ao mapa, nós vamos achar a África do Norte nessa região aqui, ó, beleza? E aqui nós vamos achar a África subsaariana, E essa parte alaranjada é o Sahel. Sahel, professor, o que é Sahel? Sahel é uma importante designação do continente africano, pois ali apresentam algumas condições de pobreza, certo? De aumento, né, da pobreza, certo? De problemas sociais. E, inclusive, eu estou passando para casa uma pesquisa para vocês sobre esta região, particular, certo? Que é o Sahel. Assim, gente, para a gente falar um pouco sobre essas diferenças existentes na América do Norte, na África do Norte e na África subsaariana, vale ressaltar da importância de um fator determinante, que é o deserto do Saara, que está aproximadamente localizado aqui nesta região, ó. Então, a África subsaariana, que significa abaixo do Saara, tem uma realidade social diferente da África do Norte, localizado acima do deserto do Saara. Também muito conhecido como África branca, a do norte, e África negra, certo? A subsaariana. Nós podemos ressaltar que nos tempos remotos, as primeiras sociedades desenvolveram grandes impérios e assim conseguiram invadir o território africano e se estabelecer aqui nessa região geográfica, no norte do continente africano. Mas tinha um impedimento para continuar o domínio sobre todo o território africano, que é do deserto do Saara. Então nós podemos citar que essas primeiras grandes civilizações não se aventuraram a passar pelo deserto do Saara. Se não passou, não levou a sua cultura. Então aqui nós temos ainda, certo, a África bem típica, né? Aquela África que nós conhecemos, e aqui não, nós já temos uma realidade bem mais próxima,
da realidade asiática ou europeia. Nós temos uma população composta de pardos, de brancos, nós temos traços culturais semelhantes ao Oriente Médio, como é o caso da religião em si. A maior parte desses países da África do Norte são adeptos do islamismo, ok? E já aqui na África subsaariana nós temos o contrário disso, nós temos religiões tribais, nós temos religiões ainda bem, certo, ligadas à sua cultura matriz, mãe. Vamos passar. Bem, é notório, né, a influência do deserto do Saara nessa regionalização, né? Nós comentamos sobre isso há pouco tempo atrás, né? Há segundos, minutos atrás, certo? Então a gente meio que já entende o que o deserto do Saara representa nessa regionalização. Ele vai ser o fator que vai impedir, ok? Essa passagem, certo? De grandes impérios como o romano, né? Entre outros que ali conquistaram o mundo antigo e só chegaram até o norte da África, não desceram porque eles não teriam coragem de se aventurar dias para ultrapassar o deserto do Saara. Então, o deserto do Saara ele vai ser um impedimento físico muito importante para se entender essa maneira de regionalizar o continente africano, beleza? Daí a gente já comentou sobre isso. Falamos das diferenças existentes sociais, África branca, África negra, certo? E assim a gente pode passar os nossos estudos, beleza? As diferenças entre as duas não se resumem às características populacionais, viu, galera? Não apenas como está o povo, ou seja, não apenas a cor, a raça, mas também ao nível de desenvolvimento socioeconômico a que essas nações estão, né, que são entendidas. No caso da África do Norte, nós temos países que estão em um processo de desenvolvimento muito mais à frente do que os países da África subsaariana. Logo, quando a gente pensa em África e a gente pensa em todos os problemas que constantemente é comentado nas mídias impressas, audiovisuais, seja lá onde você tem informações sobre a África, a que apresenta maiores problemas é a África subsaariana. Então, o nível de desenvolvimento socioeconômico, ele também é extremamente significativo para a gente entender essa primeira regionalização. Na África do Norte, na África branca, os níveis sociais, os níveis econômicos são superiores à África negra, à África subsaariana. Então nós temos, vamos dizer, características populacionais diferenciadas, assim como também grandes diferenças socioeconômicas. Vale lembrar isso daí. E a regionalização geográfica? Bem, a regionalização geográfica, certo? Inclusive é utilizada pela Organização das Nações Unidas, divide o continente por regiões conhecidas como Austral, Ocidental, Oriental, Central e África do Norte. Aqui apresentado para vocês, olha, vocês podem observar através dessa imagem como está dividido o território africano. Nós temos na parte amarela a África do Norte, na parte lilás a África Oriental, na parte verde a África Central, na parte mais ao sul a África Austral e a África Ocidental, localizado aqui, ó, nessa parte alaranjada, beleza? Passando adiante, aí tem aqui para saber mais, é importante que vocês consigam, façam essa leitura, tá? Nós temos ali algumas nomenclaturas que devem ser entendidas ao se falar do continente africano, que é o Magrebe e o Mexerrec, né? O Magrebe diz respeito à parte ocidental do mundo árabe, ou seja, lá na África do Norte, Marrocos, Argélia e Tunísia, também conhecido como a Terra do Sol Poente. Já o Mexerrec significa, né, Oriente. E Oriente, como vocês sabem, significa nascente. Então, a Terra do Sol Nascente. Lá onde tem Egito e Sudão. Beleza?
Aí nós temos o Sahel, como eu disse, né? Parte da atividade de casa de vocês consiste nessa pesquisa e a outra no realidade, né? Então, fiquem atentos. E nós temos o chifre da África. Se você olhar para o leste da África, verá que ele tem uma ponta semelhante a um chifre de um rinoceronte. Vamos voltar para que vocês possam enxergar. Pronto, esse daqui é o chifre, ó. Beleza? Uma ponta que parece bastante a um chifre de rinoceronte. Beleza? As questões climáticas, certo? É importante que a gente possa realizar um trabalho com atenção sobre os diferentes climas africanos, porque tem uma peculiaridade, né? Se a gente perceber, se a gente for bem analisar a questão da vegetação e do clima, é como se tivesse um espelho mesmo ao meio que reflete o que tem lá em cima, aqui embaixo. Repare, nós temos determinado clima, que é o equatorial, aí passa para outro, ó. Depois, assim, vai sendo modelado e assim também sendo percebido tanto no norte quanto ao sul do continente, fazendo com que a África tenha ali essa noção, né? A gente possa destacar como mais tropical dos continentes, beleza? Assim como a gente entende o clima, é necessário a gente compreender a vegetação, pois a vegetação nada mais é do que um espelho climático da região. Então, nós temos ali como destaques no território africano os climas equatorial, tropical, desértico, semiárido, mediterrâneo e frio de montanha. E as vegetações típicas, nós temos a floresta tropical, savanas, vegetação desértica, estepes, formações semiáridas e a vegetação mediterrânea, beleza? Passando um pouquinho, nós temos a questão dos desertos, né? No comecinho da aula eu falei para vocês do destaque, né? Falei do Saara, mas existem outros, né? O Kalahari, certo? Entre outros desertos que são extremamente importantes para o entendimento do continente, ó. O deserto do Saara é o maior deserto quente do mundo, 9 milhões de quilômetros quadrados, certo? É composto basicamente das áreas de areias, dunas e áreas de rochas, certo? Porém, em algumas regiões também podem se encontrar, né, alguns oásis. E o que são oásis? Fica a leitura, né, para você acompanhar aí no livro de vocês, ok? Aqui está a localização geográfica do deserto, do Saara, certo? E estudos recentes mostram que o Saara está em expansão. E esse processo deve estar relacionado ao aquecimento global e ao uso do solo. Ok? Então, nós vamos ficar por aqui, tá bom? Deixo um lembrete para as atividades que vão ser necessárias ser realizadas por vocês, para que vocês possam acompanhar adequadamente os nossos estudos. Deixo um forte abraço e até a nossa próxima aula.